de errado com o filho. O professor da pré-escola o achou excepcionalmente ativo e sugeriu que examiná-lo não seria má ideia. Eu não era o primeiro médico a vê-lo por causa dessa inquietação. Na semana anterior, a mãe de Stuart o havia levado ao pediatra da família, que o orientou a se tratar de TDA e escreveu uma receita de Ritalina. Compreensivelmente, Nancy estava com medo de dar o remédio ao filho, e isso fez com que buscasse outras opções. Inicialmente, ela explicou que o filho tinha constantes explosões de raiva e que tremia incontrolavelmente quando ficava frustrado. Ela contou que o professor da pré-escola queixou-se de que Stuart era incapaz de se concentrar numa tarefa, o que me fez pensar que tipo. Exatamente, a tarefa exige concentração exclusiva de uma criança de 4 anos de idade. O histórico médico de Stuart era revelador. Ele havia sofrido várias infecções de ouvido e havia passado por incontáveis períodos sob antibióticos. Na verdade, quando eu o examinei, ele estava em meio a um período de 6 meses de antibióticos profiláticos para reduzir o risco de novas otites. Mas, além do problema de ouvido, Stuart reclamava constantemente de dores nas juntas, a ponto de também estar tomando regularmente naproxen, um poderoso anti-inflamatório. Como eu previa, fiquei sabendo que Stuart não havia mamado quando bebê. Em seu exame notei 3 coisas importantes. Primeiro, ele respirava pela boca, indicação clara de uma inflamação nas fossas nasais. Segundo, o rosto apresentava clássicas olheiras de rinite, círculos escuros sob os olhos que estão relacionados a alergias. E terceiro, de fato ele era muito ativo. Não conseguia ficar mais de 10 segundos sentado. Levantava-se para explorar cada centímetro do consultório e rasgava o papel que costuma cobrir a maioria das mesas de exame. Nosso exame de laboratório não foi profundo. Na verdade, tudo o que fizemos foi um simples teste de sensibilidade ao glúten, que mede o nível de anticorpos contra a gliadina, uma das proteínas do trigo. Sem surpresa, o nível de Stuart estava 300% acima do considerado normal pelo laboratório. Em vez de procurar um medicamento para tratar os sintomas, decidimos atacar a causa dos problemas do menino, isto é, a inflamação, que estava desempenhando um papel central em praticamente tudo o que estava acontecendo com a sua fisiologia, inclusive seus problemas de ouvido, das articulações e sua incapacidade de se concentrar. Expliquei a Nancy que ele ia ter de parar de ingerir glúten. E para ajudar a recompor um intestino saudável, depois de tanta exposição aos antibióticos, precisávamos adicionar algumas bactérias benéficas, os probióticos, a seu regime. Por fim, a gordura ômega 3 DHA foi acrescentada à lista. Um roteiro de cinema não teria um desfecho melhor. Depois de 2 semanas e meia, os pais de Stuart receberam um telefonema do professor da pré-escola, agradecendo a eles por terem começado a medicá-lo, pois ele tinha apresentado uma forte melhora em suas maneiras. Os pais observaram que ele se acalmou, passou a interagir mais e a dormir melhor. Mas sua transformação não se devia a medicamentos. Foi puramente graças à dieta que ele foi capaz de ter forte melhora na atitude e na saúde. Eu recebi um bilhete, 2 anos e meio depois, dizendo: ele entrou no ensino básico como o aluno mais novo da classe. Tem brilhado tanto em leitura quanto em matemática e não prevemos mais nenhum problema em
Relação à hiperatividade. Ele está crescendo tão rápido que já é um dos garotos mais altos da turma. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDA, é um dos diagnósticos mais requentes nos consultórios pediátricos. Os pais de crianças hiperativas são levados a crer que seus filhos têm alguma forma de uma doença que limitará a capacidade de aprendizado. Frequentemente, o establishment médico convence os pais de que os medicamentos são uma solução mais rápida. Toda a noção de que o TDA é uma doença específica, rapidamente remediada por uma pílula, é convincente, mas alarmante. Em várias escolas americanas, até 25% dos alunos recebem regularmente medicação poderosa e modificadora da mente cujas consequências de longo prazo nunca foram estudadas. Embora a Associação Pediátrica Americana afirme em seu Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais que 3% a 7% das crianças em idade escolar sofrem de TDA, pesquisas estimaram índices mais altos em amostragens em comunidades específicas, e dados de pesquisas com os pais reunidos pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, apresentam um quadro diferente. Segundo os novos dados do CDC, divulgados em março de 2013, cerca de 1 em cada 5 meninos americanos em idade de cursar ensino médio e 11% das crianças em idade escolar em geral tiveram um diagnóstico de TDA. Isso se traduz numa estimativa de 6,4 milhões de jovens entre os 4 e os 17 anos, o que representa um aumento de 16% desde 2007 e de 53% na última década. 2 Como publicado pelo The New York Times, cerca de 2/3 dos atualmente diagnosticados recebem receitas de estimulantes, como Ritalina e Adderall, que podem melhorar drasticamente a vida daqueles que têm TDA, mas também podem viciar, provocar ansiedade e, ocasionalmente, psicose. 3 Isso levou a Associação Pediátrica Americana a pensar em mudar sua definição de TDA de modo a aumentar o número de pessoas diagnosticadas e tratadas com drogas. O Dr. Thomas R. Friedman, diretor do CDC, disse que o aumento no número de receitas de estimulantes para crianças lembra o abuso de analgésicos e antibióticos em adultos, e eu concordo. Nas palavras do Dr. Jerome Groopman, professor de medicina da Faculdade de Medicina de Harvard e autor do livro How Doctors Think Como os Médicos Pensam, em entrevista ao Times, há uma tremenda pressão para que, se o comportamento da criança for considerado, entre aspas, anormal se ele não estiver sentado quietinho em sua mesa, tratasse de uma patologia, em vez de simplesmente infância. 4 O que isso significa, então, quando nossa definição de infância é substituída por diagnósticos veigos como o TDA? Além do aumento dramático no uso de remédios para tratar o TDA, o uso de drogas anti-ansiedade disparou entre 2001 e 2010, entre jovens até os 19 anos. O uso de remédios anti-ansiedade aumentou 45% no sexo feminino e 37% no masculino. Segundo um relatório da Express Scripts, intitulado America's State of Mind do Estado Mental dos Americanos, o número total de americanos que tomam remédios para transtornos psicológicos e comportamentais sofreu um aumento substancial desde 2001. Em 2010, ano dos dados mais recentes, mais de 1 em cada 5 adultos estava tomando pelo menos um medicamento, um aumento de 22% em relação a 10 anos antes.
O interessante é que a probabilidade de mulheres tomarem uma droga para uma condição de saúde mental é muito maior que nos homens. Mais de um quarto da população adulta de sexo feminino tomava essas drogas em 2010 contra apenas 15% dos homens. Pesquisadores de Harvard teorizam que isso pode ser provocado pelas transformações hormonais, nas mulheres, ligadas à puberdade, à gravidez e à menopausa. Embora a depressão possa afetar homens e mulheres da mesma maneira, mulheres são tipicamente mais suscetíveis a procurar auxílio médico. 5. Figura 5. 11% dos americanos acima dos 12 anos tomam antidepressivos, mas esse percentual dispara quando se olha para o número de mulheres na faixa dos 40 e 50 anos a quem foram receitados antidepressivos impressionantes 23%. Considerando o número em ascensão de transtornos mentais e comportamentais contra os quais cada vez mais são usadas drogas poderosas, porque ninguém chama a atenção para as razões subjacentes dessa tendência. E como podemos propor soluções que não tragam consigo produtos farmacêuticos temerários? O que está na raiz do problema? A proteína de trigo adesiva, o glúten. Embora o júri ainda não tenha chegado a um veredicto em relação à correlação entre a sensibilidade ao glúten e problemas psicológicos ou comportamentais, já conhecemos alguns fatos. Item: quem sofre de doença celíaca tem um risco maior de atraso no desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, tiques nervosos e TDA 6. Item: a depressão e a ansiedade costumam ser fortes em pacientes com sensibilidade ao glúten. 7. 8. Isso se deve primordialmente às citocinas, que bloqueiam a produção de neurotransmissores cruciais para o cérebro, como a serotonina, essencial na regulagem do humor. Com a eliminação do glúten e, muitas vezes, dos derivados de leite, muitos pacientes se livraram não apenas dos transtornos de humor, mas de outras condições causadas por um sistema imunológico hiperativo, como alergias e artrite. Item: até 45% das pessoas com desordens do espectro do autismo, DIAS, têm problemas gastrointestinais. 9. Embora nem todos os sintomas gastrointestinais nas DIAS resultem de doença celíaca, os dados mostram uma prevalência maior desta em casos pediátricos de autismo em comparação com a população pediátrica em geral. A boa notícia é que podemos reverter muitos dos sintomas das desordens neurológicas, psicológicas e comportamentais simplesmente cortando o glúten e acrescentando à nossa dieta suplementos como o DHA e probióticos. E para ilustrar o impacto de uma prescrição tão simples, sem remédios, veja a história de KJ, que eu conheci há mais de uma década. Ela tinha 5 anos de idade na época e um diagnóstico de síndrome de Tourette, uma espécie de transtorno do espectro obsessivo-compulsivo caracterizada por movimentos repentinos, repetitivos, não rítmicos, tiques motores, e vocalizações que envolvem determinados grupos musculares. Os cientistas dizem que a causa exata dessa anomalia neurológica é desconhecida, mas a verdade é que sabemos que, como muitas desordens neuropsiquiátricas, ela tem raízes genéticas que podem ser agravadas por fatores ambientais. Acredito que pesquisas futuras vão revelar a verdade por trás de muitos casos de Tourette e mostrar a sensibilidade ao glúten em ação. Na primeira visita de KJ ao consultório, a mãe explicou que no ano anterior sua filha começou a ter contrações involuntárias dos músculos do pescoço, por razões desconhecidas.
Ela já tinha recebido vários tipos de massoterapia, que trouxeram alguma melhoria, mas o problema ia e vinha. Acabou piorando a ponto de KJ Sawyer com movimentos agressivos na mandíbula, no rosto e na nuca. Ela também limpava a garganta o tempo todo, produzindo diferentes grunhidos. Seu médico havia diagnosticado a síndrome de Tourette. Quando assumi seu caso, percebi que 3 anos antes do surgimento de seus graves sintomas neurológicos, a menina começou a ter crises de diarreia e dor abdominal crônica, das quais ela ainda sonha. Como você pode imaginar, fiz um teste de sensibilidade ao glúten, que de fato confirmou que a pobre menina vivia com uma sensibilidade não diagnosticada. 2 dias depois de iniciar uma dieta sem glúten, todos os movimentos anormais, o limpar da garganta, os grunhidos e até as dores abdominais haviam desaparecido. Até hoje KJ está livre dos sintomas e não pode mais ser considerada uma paciente de síndrome de Tourette. Foi uma reação tão convincente que eu costumo citar seu caso em minhas palestras a profissionais da área da saúde. Advertência: drogas usadas no tratamento do TDA resultaram em casos permanentes de síndrome de Tourette. Os cientistas vêm documentando esses casos desde o início dos anos 1980. Agora que dispomos das pesquisas que provam o poderoso efeito de cortar o glúten, é hora de mudarmos, ou melhor, de fazermos a história. Outro caso que eu gostaria de compartilhar nos traz de volta ao TDA. Os pais de Quilômetro, uma linda menininha de 9 anos, trouxeram-na a meu consultório com os sintomas clássicos de TDA e memória ACA. O que havia de interessante no caso dela era que os pais disseram que suas dificuldades de concentração e raciocínio duravam dias, depois dos quais ela ficava bem durante vários dias. Testes acadêmicos mostraram que ela tinha um desempenho de uma aluna de ensino fundamental. Ela parecia muito comportada e atenta, e quando revisei seus boletins, confirmei que de fato ela tinha um desempenho de ensino fundamental, normal para sua idade. Exames de laboratório identificaram 2 culpados em potencial por seus problemas: sensibilidade ao glúten e níveis de DHA no sangue abaixo do normal. Receitei uma dieta sem glúten, 400 mg diários de suplemento de DHA e pedi que ela parasse de consumir adoçantes à base de aspartame, já que ela bebia vários refrigerantes diet por dia. 3 meses depois, o pai e a mãe de Quilômetro estavam empolgados com sua evolução, e até ela mesma sorria de orelha a orelha. Novos testes escolares mostraram que seu nível em matemática era de 2ª série, seu desempenho escolar geral era de 1ª série, e a capacidade de recordar histórias era de 5ª série. Citeou uma carta que recebi de sua mãe: Quilômetro está terminando o jardim este ano. Antes de tirar o glúten da dieta dela, as matérias, principalmente matemática, eram difíceis. Como você pode ver, agora ela está voando em matemática. Com base nesse teste, ela seria a melhor da turma se estivesse na 1ª série. O professor disse que se ela pulasse a 1ª série e fosse para a 2ª, estaria no meio da turma. Que feito! Casos assim são comuns em minha carreira. Já conheço há muito tempo o efeito escolar de cortar o glúten e felizmente as provas científicas estão finalmente acompanhando as evidências empíricas. Um estudo particularmente marcante para mim foi publicado em 2006,
Ele documentava uma história de antes e depois muito reveladora, envolvendo pacientes de TDA que cortaram o glúten durante 6 meses. O que mais me agrada nesse estudo específico é o fato de que ele avaliou um amplo espectro de indivíduos dos 3 aos 57 anos e usou uma escala comportamental para TDA muito respeitada, a chamada escala de Kanners. Em 6 meses, a melhora foi significativa. 11 Não presta atenção em detalhes caiu 36%. Dificuldade de manter a atenção caiu 12%. Não termina o que começa caiu 30%. Desatento, facilmente distraído caiu 46%. Solta respostas e frases repentinas caiu 11%. A nota média total para esses indivíduos caiu 27%. Minha esperança é que mais pessoas se unam à minha cruzada e ajam, para que todos nós sejamos mais saudáveis e mais inteligentes. Como as cesarianas aumentam o risco de TDA. Os pontinhos que ligam um risco maior de um bebê desenvolver TDA se nascer de uma cesariana não são tão aleatórios quanto se imagina. Eis o motivo. Quando o bebê passa pelo canal de nascimento naturalmente, bilhões de bactérias saudáveis banham a criança, inoculando no recém-nascido probióticos adequados, cujos efeitos sobre a saúde durarão a vida toda. Se uma criança nasce de cesariana, porém, não passará por essa espécie de banho, e isso arma o cenário para uma inamação intestinal e, com ela, um risco maior de sensibilidade ao glúten e, mais adiante, TDA.12 Novas pesquisas estão dando às mães outro motivo para amamentar. Estudos mostraram que bebês que tomam leite materno regularmente têm 52% menos risco de desenvolver doença celíaca ao serem expostos pela primeira vez a alimentos com glúten. 13 Uma das possíveis razões para isso é o fato de a amamentação cortar diversas infecções gastrointestinais, reduzindo o risco de comprometimento do revestimento do intestino. Isso também pode prevenir a resposta imune ao glúten. O autismo pode ser tratado com uma dieta sem glúten. É comum que me façam perguntas sobre a possível relação entre o glúten e o autismo. Uma em cada 150 crianças nascidas hoje desenvolverá alguma forma dessa condição, dentro de um amplo espectro. Em 2013, um novo relatório do governo americano indicava que uma em cada 50 crianças em idade escolar, hoje ou seja, cerca de 1 milhão de crianças, teve um diagnóstico de alguma forma de autismo. 14 Transtorno neurológico que costuma aparecer por volta dos 3 anos de idade. O autismo afeta o desenvolvimento de habilidades sociais e de comunicação. Os cientistas estão tentando entender as causas exatas do autismo, que provavelmente têm origens tanto genéticas quanto ambientais. Diversos fatores de risco estão sendo estudados, inclusive infecciosos, metabólicos, nutricionais e ambientais, mas menos de 10% a 12% dos casos têm causas específicas que podem ser identificadas. Sabemos que não existe uma bala de prata para curar o autismo, assim como não há tampouco para a esquizoinia ou o transtorno bipolar. São doenças cerebrais diferentes umas das outras, mas todas elas têm uma característica subjacente: os processos inflamatórios, alguns dos quais podem ser simplesmente resultado de uma sensibilidade a escolhas alimentares. Embora isso ainda seja tema de debate, algumas pessoas que sofrem de autismo reagem positivamente à retirada do glúten, do açúcar e, às vezes,
dos derivados de leite de suas dietas. Em um caso particularmente dramático, descobriu-se que um menino de 5 anos diagnosticado com autismo severo também sofria de uma grave doença celíaca que o impedia de absorver nutrientes. Seus sintomas de autismo diminuíram quando ele deixou de comer glúten, o que levou seus médicos a recomendar que todas as crianças com problemas de desenvolvimento neurológico passassem por exames de deficiências nutricionais e síndromes de má absorção, como a doença celíaca. Em alguns casos, as deficiências nutricionais que afetam o sistema nervoso podem estar na raiz de atrasos de desenvolvimento semelhantes ao autismo. 15 Reconheço que ainda falta o tipo definitivo de pesquisa científica de que necessitamos para extrair correlações conclusivas, mas vale a pena fazermos um apanhado geral do tema e pensarmos em algumas conclusões lógicas. Para começar, vamos apontar uma tendência paralela no crescimento do autismo e da doença celíaca. Não se está afirmando que ambos estão categoricamente relacionados, mas é interessante notar um padrão semelhante nos números puros. O que as duas condições têm em comum, porém, é a mesma característica fundamental, o processo inflamatório. Da mesma forma que a doença celíaca é uma desordem inflamatória dos intestinos, o autismo é uma desordem inflamatória do cérebro. Está bem documentado que indivíduos autistas têm um nível mais alto de citocinas inflamatórias no organismo. Só isso já bastaria para ponderar a eficácia da redução de todas as interações anticorpos-antígenos no corpo, incluindo as que envolvem glúten. Pesquisas mostraram que algumas crianças com autismo se beneficiaram de uma dieta sem glúten e sem caseína, proteína do leite. Um estudo britânico, publicado em 1999, monitorou 22 crianças autistas com dieta sem glúten durante 5 meses, e ocorreram algumas melhoras comportamentais. O mais alarmante é que, quando as crianças ingeriram glúten acidentalmente, depois de haver iniciado a dieta sem glúten, a velocidade com que o comportamento retornou, como resultado, foi dramática e percebida por muitos pais. 16 O estudo também observou que levou pelo menos 3 meses para as crianças apresentarem melhora no comportamento. Para qualquer pai que controla a dieta do filho, é importante não perder as esperanças no começo caso não ocorram alterações imediatas de comportamento. Mantenha a linha durante 3 a 6 meses antes de esperar qualquer melhora perceptível. Alguns especialistas questionaram se os alimentos que contêm glúten e proteínas do leite podem liberar ou não compostos semelhantes às morfinas, exorfinas, que estimulam diversos receptores no cérebro, e elevar não apenas o risco de autismo, mas igualmente de esquizoinia. 17 São necessárias novas pesquisas para desmentir esse tipo de teoria. Mas existe o potencial para redução do risco de desenvolver essas condições e administrá-las melhor. Apesar da falta de estudos, está claro que o sistema imunológico desempenha um papel no desenvolvimento do autismo, e que esse mesmo sistema imunológico conecta a sensibilidade ao glúten ao cérebro. Também é preciso mencionar o efeito de camadas, em que um problema biológico leva a outro, numa cadeia de eventos. Quando uma criança é sensível ao glúten, a resposta imune no intestino pode levar a sintomas comportamentais e psicológicos. No autismo, isso pode levar a uma exacerbação de efeitos, como a chamou uma equipe de cientistas.
Ai, voltei.